Olá a todos, bem-vindos ao canal IM Geotech. Meu nome é André Silva, sou engenheiro geotécnico, responsável pelo canal e também pelo podcast, como vocês já devem ter acompanhado no nosso canal. Hoje vamos fazer aqui uma breve apresentação, dar continuidade à parte que nós iniciámos acerca da carreira em instrumentação geotécnica, que nós lançamos a parte 1 no mesmo momento que iniciámos o canal. Ficou-se a faltar uma segunda parte e agora vamos dar uma breve continuidade a esse capítulo. Portanto, na primeira parte nós falamos das três tipos de empresas principais para se iniciar na carreira de instrumentação geotécnica, que foi projetista consultor e empresa de instrumentação geotécnica, integradora também, e os fabricantes. Portanto, esses acabaram sendo os primeiros três que eu dei como exemplo, que ficam um pouco mais do lado das empresas contratadas, de prestadores de serviços, e ficou a faltar uma parte também significativa. Muitos de vocês, quando virem o primeiro vídeo, devem ter reconhecido que faltava uma parte, porque certamente trabalham para outro tipo de empresas que também estão associadas à instrumentação geotécnica. E essas empresas, nomeadamente, estamos a falar de grandes empresas, não é? Estamos a falar de mineradoras, concessões hidroelétricas, concessões rodoviárias e ferroviárias, ou até empresas públicas, não é? Órgãos federais ou estaduais, no caso do Brasil. No caso de Portugal também, órgãos municipais ou nacionais. Portanto, em termos de, como devem saber, essas grandes empresas, elas possuem estruturas tão grandes, tão significativas, que elas acabam tendo o seu próprio time de geotecnia, e dentro desse time de geotecnia tem pessoas responsáveis pelo próprio monitoramento. Mineradoras, obviamente, saem o seu destaque, não é? Elas têm, com o avançar legislativo, de fiscalização e também da gestão de risco, essas mineradoras, elas possuem os seus próprios centros de monitoramento geotécnico, não é? Que no Brasil, felizmente, estamos a falar de state of the art. Muita tecnologia disponível, equipes grandes, com muita gente associada, seja na parte de campo, acompanhamento de campo, seja na parte de acompanhamento das leituras, na interpretação de dados, não é? Tem equipas bem significativas. Já tive o prazer de visitar alguns centros de monitoramento e são bem impressionantes. Portanto, como vocês podem ver, as mineradoras, elas se destacam, não é? Portanto, elas acabam tendo, vamos lá, Samarco, Vale, CSN, AngloGold, estou citando aqui alguns nomes, Kinross, que possuem os seus próprios centros de monitoramento e têm uma demanda muito grande por parte de instrumentação geotécnica. Portanto, os seus times têm que ser capacitados e também são uma porta de entrada para quem quer trabalhar nessa área. Em Portugal, por exemplo, temos mineradores. A mineração não tem um peso tão significativo na economia nacional, mas estou a lembrar aqui de empresas como a Lundin Mining e como a Almina, no sul de Portugal. Depois temos as concessões hidroelétricas, não é? Comumente a gente pode falar das barragens de água, não é? Barragens de concreto. E outro tipo de barragens também, mas são normalmente as barragens que para geração de energia, e essas concessões hidroelétricas normalmente têm equipes fixas e que já estão há muitos anos associadas a um determinado projeto ou projetos que também necessitam de equipas de acompanhamento, equipas que estão muito ligadas à instrumentação geotécnica, seja no acompanhamento de campo também e no acompanhamento no monitoramento, na visualização e monitoramento dos dados. Nesse caso aí estamos a falar de, por exemplo, do TAIPU, CEMIG, CESP, COPEL, CTG, por exemplo, no caso de Portugal, a mais conhecida de todas é a EDP. Portanto, estamos a falar de empresas que também têm os seus corpos técnicos ligados à geotecnia e também à instrumentação geotécnica, e também têm a sua porta de entrada para a instrumentação para quem estiver interessado, não é? As empresas têm essa disponibilidade, mas também é algo que vocês podem desenvolver a vossa carreira de instrumentação geotécnica nesse tipo de empresas. Depois temos as empresas das concessões rodoviárias. Estou-me aqui a lembrar, por exemplo, de grandes empresas como Artéries, Ecovias, Serras, acabam tendo malhas rodoviárias tão grandes e extensas que precisam de equipes de geotecnia para acompanhar todos os problemas geotécnicos que podem acontecer na malha, e dentro dessas equipas geotécnicas também acabam tendo especialistas em instrumentação geotécnica, e também acaba sendo necessário ter profissionais associados a isto. Em Portugal, mais conhecido, temos, por exemplo, a Brisa, a Ascendi, que têm os seus próprios departamentos de geotecnia e pessoas especializadas nessas áreas e que fazem o acompanhamento das obras geotécnicas, tanto na parte da obra em si como na parte do monitoramento geotécnico.
E depois, por último, temos o caso de empresas públicas, não é? Que também, pela sua dimensão e pela sua abrangência, também, não numa mesma configuração, também têm as suas necessidades em termos de projetos geotécnicos, de ter o seu staff próprio e que acaba por ter necessidades de especialistas. Por exemplo, aqui em termos de empresas públicas, estamos a falar aqui de um Metro de São Paulo, por exemplo, um DR, um DENIT, que acabam necessitando ter profissionais também associados a isso, porque de todas que eu falei aqui, se vocês entenderem, elas acabam estando de um lado das contratantes. Portanto, a primeira parte foi mais do lado das contratadas, das empresas que podem ser contratadas e são prestadores de serviços, enquanto que do outro lado da parte 2, elas acabam estando no lado das grandes empresas que acabam sendo as contratantes das primeiras. Portanto, as mineradoras, concessões hidroelétricas, concessionárias, essas empresas públicas, elas acabam contratando esses serviços, tanto de consultoria, de instalação e até dos próprios instrumentos, elas acabam contratando esses serviços. Mas depois, durante o tempo de vida das suas estruturas, seja na construção, seja no projeto de construção e tempo de vida, elas precisam de equipas para os manter. Portanto, a partir do momento em que eles contrataram o serviço está prestado, mas depois tem toda uma fase de vida da estrutura e de acompanhamento que é necessário, que é a segunda parte aqui da apresentação, que se foca nesse tipo de empresas essas que também pode seguir uma carreira muito interessante na instrumentação geotécnica. E, portanto, era isso que eu queria aqui citar. Uma breve apresentação, bom ficar por aqui, agradeço muito a vossa audiência, como sabem, apertem o sininho, deem um like e acompanhem aqui o nosso canal, vai ajudar muito a avançar com os conteúdos que estamos aqui colocando e sempre disponibilizando de semana a semana. Espero que gostem, compartilhem, um abraço, até à próxima.